Colocar o tema? Coloca aí, Dani, para nós. Quero que você leia, depois você vai dizer para alguém que está do seu lado aí, tá? Profetizando. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais forte, igreja, vai. Amém? Você crê nisso? Agora fala para quem está do seu lado, diga: Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Você tem passado ou enfrentado algum tipo de guerra na sua vida, alguma situação que você precisa ser blindado pela presença de Deus? Tem alguém? Ou melhor, tem alguém que não precisa? Eu acho que todo mundo, né? E nós enfrentamos guerras nas nossas vidas que muitas vezes, assim, igreja, quando nós falamos os nossos inimigos, não necessariamente que você tem alguém do seu lado que é seu inimigo, né? Estou em guerra com aquela pessoa, quero matar, quero pegar no pescoço, né? Não. Mas são situações que se levantam. Você tem um sonho na sua família, você tem um projeto, e vem situações que se levantam e quer fazer você parar, fazer você desistir, desanimar. Vamos ser sinceros, até está na palavra aqui, algo que eu notei, parece ser até contraditório. Você talvez se afastou dos caminhos do Senhor, e aparentemente, tá, entre aspas, você saiu da igreja, parece que fica tudo em paz. Meu irmão, fica tudo em paz, entre aspas, porque o inimigo quer que você não esteja na presença de Deus, porque ele sabe, ele tem poder para enxergar as promessas de Deus sobre a tua vida. Ou seja, Deus te prometeu algo, amém? Satanás, quando ele foi lançado do céu, né, para o Hades, para a terra, ele não perdeu os poderes que ele tinha. Ele não tem poder de ler o seu pensamento, mas a força, o poder que ele tem, que ele tinha quando ele estava no céu com Deus, continua. Ou seja, meu irmão, você acha que lutar contra potestades, inimigos, é coisa normal, é fácil? Não é. Por isso você precisa estar em oração constante, se preparando, se fortalecendo. Ele sabe o que Deus já reservou para você. Por isso você não pode desistir. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: você não pode parar agora. Já viu uma reflexão? A gente vê muito na internet. Uma pessoa está cavando e tem um diamantezão a 2 passos. De repente o que está do lado dele também está cavando, e ele acha alguns diamantezinhos pequenininhos. O cara que está aqui próximo do grandão, ele para querer pegar o do outro que achou primeiro que ele. Meu irmão, mais um pouquinho que ele continua cavando, ele ia achar um diamante gigante, muito maior que que ele invejou. Muitas vezes é assim com a gente. Deus está falando, continua. Aí quando falta um pouquinho para acontecer, você fala assim: desanimei. Aí nós olhamos, sabe o que? Você está na igreja firme, está aqui, Deus, estou aqui cultuando o Senhor. Aí você olha a pessoa que não vai para a igreja, que faz tudo de errado e fala: ele está prosperando, está conquistando, parece que está vencendo. O que está acontecendo de errado? Ou é só eu que vejo isso? Aí você fala assim, do seu pensamento: eu vou fazer a mesma coisa. Se eu estou indo para a igreja, o inferno inteiro parece que está se levantando contra mim. Se ele está se levantando, meu irmão, é porque você está no caminho certo. Ei! Muita gente que está aqui, eu converso, muitos de vocês vêm até mim, vem a pastora e fala assim: pastor, depois que eu comecei a ir para a igreja, minha vida fez assim, ó, tempestade, vento e... Meu irmão, não para. Você precisa estar olhando para frente. Eu quero daqui a alguns dias trazer essa palavra, estou meditando nela. Deus resolve tirar uma família de dentro de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Diz que
A única família que ainda prestava culto ao Senhor era a família de Ló. E Deus faz o quê? Vou tirar vocês daí, vou resgatar vocês. Eu só dou uma ordem. Fala para mim, diga assim, apenas uma ordem. Sabe qual era a ordem? Qual que era? Não olha para trás. Da onde eu estou tirando você, não é mais tempo de olhar para trás, não é mais tempo de ter saudade do passado. Agora olha para frente, que é lá que está o teu futuro, é lá que está a promessa. Aí Deus só falou assim: estou tirando vocês, dando livramento, só não olha para trás. Ah, meu irmão, quem está do seu lado precisa entender também a visão que Deus está entregando para você. Existe uma palavra sobre a tua vida. O quê? Não desiste, não olha para trás, não foge daquilo que Deus está reservando para você. Aí ele pega as filhas dele, pega a esposa, sai correndo e fala: ó, pelo amor de Deus, não olha para trás. E o que acontece? Quem olha para trás, meu irmão, paralisa olhando para trás eternamente. A hora que a mulher olhou para trás, ela vira o quê? Estátua de sal. Diz a palavra do Senhor, e até alguns estudiosos, diz que ela está lá, se bobear até hoje. Pode estar escondida, preservada, não sei. Mas olha só, se eternizou numa estátua de sal, olhando para aquilo que Deus falou que não era para ela olhar. Irmão, toda vez que você olha para trás, você retrocede, você atrasa aquilo que Deus está reservando para a tua vida. Mas vamos voltar aqui para a palavra, amém? Deus é o teu refúgio e fortaleza. Vamos ler Salmos 46, eu vou caminhar em 2 textos aqui, tá bom com você? Salmos 46. Se você pode, eu quero que você anota esse versículo, esses textos que nós vamos ler, e você medita na sua casa depois, amém? Na semana, no seu devocional. Vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas... Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está. O Deus de Jacó é o nosso. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso. Pode parar aí. Presta atenção nisso aqui. Versículo 1. O que diz a primeira linha lá? Deus
Mas ali está dizendo que Deus é. É isso? Ou está falando Deus será? Deus vai ser. Deus pode ser. O que está dizendo? Deus é. Meu irmão, está com dúvida no seu coração? Mas ele levantou meu Deus, esse problema. Está com dúvida de quem Deus é? Ei, Deus é você estando aqui ou não? Deus é o pastor Cainã pregando aqui ou não? Deus é você tendo bens materiais ou não? Deus é nos dando saúde ou não? Deus é fazendo ou não? Ele continua. Posso mudar o português só para você entender? Não vou falar Deus continua sendo, Deus continua é. Lembra de Moisés que eu preguei esses dias? O que eu falo, Senhor, para Faraó? Chega para Faraó e fala assim: Deus, o eu sou. Meu irmão, diz que antes da fundação do mundo ele já era. Porque se nós falarmos Deus será, Deus continua sendo, a gente coloca Deus no tempo nosso, que nós conseguimos medir, mas Deus está fora do nosso tempo, está fora da nossa realidade, Ele está em outra dimensão, meu irmão, é por isso que Ele cuida de tudo. Tira a dúvida do seu coração hoje, porque Deus é, e Ele é o quê? Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Aí eu quero trazer para você bem rápido aqui, sobre um homem que entendeu que Deus é na vida dele, na vida do povo de Deus. Vamos ler 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 18. Agora aqui é uma chave para você. Quem esteve quarta aqui vai lembrar dessa palavra, que faz total sentido, interligam entre si, e eu quero que você medita nessa semana, porque você vai sair daqui hoje fazendo isso, amém? Presta atenção nessa palavra. Vamos ler 2 Reis, capítulo 18. Vamos ler desde o primeiro, eu quero ler junto com você. Ô Dani, coloca a versão ARC ou ARF, por favor. Não sei se já está. Ó, vamos lá. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, deixa eu ficar aqui embaixo, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Muita gente aqui vai se lembrar quem foi Ezequias, amém? Filho de Acás, rei de Judá. Vai. Ele tinha 25 anos de idade. Você tem noção que é você reinar, ser rei de uma nação com 25 anos? Ele reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Olha só isso. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Para aqui rapidinho. A palavra de Deus vai dizer que antes dele havia estado outros reis em seu lugar, havia outros sacerdotes na casa do Senhor, outros profetas, que ao longo do tempo começaram a perder os seus princípios, e se desviaram do caminho do Senhor, fazendo muitas outras coisas que não eram do agrado de Deus, amém? Porém Jerusalém, uma cidade escolhida por Deus, de repente Deus levanta um homem chamado Ezequias, para ser rei de Israel, de Jerusalém. A palavra do Senhor vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Põe o próximo. Olha como ele chegou no seu reinado. Esse tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera.
Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã, adoravam a serpente. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, mais reto que ele, que reinou em Jerusalém, não teve antes e não teve depois. E ele foi marcado pelo quê? Meu irmão, lembra quando Jesus entrou no templo, estava tendo comércio, ele chegou fazendo o quê? Com licença, por favor, pode tirar essa mesa daqui. Irmão, Jesus, tá? Fala assim, o seu Jesus chegou na bicuda, meu irmão, quebrando tudo, virando mesa, destruindo. Falou que é a casa do meu pai, casa de oração. Ezequias, no seu coração ele carregava, sabe o que? Deus é. Deixa eu perguntar para você hoje, qual área da sua vida você precisa que Deus seja Deus? A gente costuma falar, né? Na área sentimental, espiritual, financeira. Qual área você precisa que Deus entre nessa situação para que Ele mostre, se revele o seu poder? Aí Ezequias entendeu que Deus era o refúgio e fortaleza dele. Aí ele chega e fala assim, agora já que eu sou o rei, já que eu tenho poder nas minhas mãos, eu preciso começar esse novo tempo, essa nova história na minha vida, fazendo a vontade de Deus. A Bíblia não fala, eu vou imaginar, amém? Vem comigo nisso. Eu imagino que antes dele começar a reinar, eu acho que ele já estava fazendo planos, analisando o ambiente, ou mesmo que fosse depois, ele fala assim, agora eu me tornei rei, deixa eu tirar uns dias aqui, deixa eu analisar o ambiente que eu estou. Que nós falamos quarta-feira aqui, tem pessoas que estão aprisionadas, com a mente cauterizada, em situações que para elas já se tornou normal. Como assim? Vou dar um exemplo. Falei que você muitas vezes, você conhece uma pessoa há 30 anos, falei isso na quarta. Sabe aquela casa, né? Até dei o exemplo da parede azul havaiana, sabe? A pessoa pintou há 40 anos atrás, você vai lá, hoje, tá da mesma cor, toda desbotada, mofando. Você vai numa casa ali, tem uma estante, um armário que a pessoa não tira há 50 anos. Tudo quebrado, destruído. Esses dias eu falei, eu estava aqui com um relógio, meu irmão. Tudo na nossa vida é profético. Eu estava com um relógio, e o relógio significa o quê? Tempo, amém? Meu relógio estava quebrado, não funcionava mais. Eu falei, eu não posso mais usar um relógio quebrado. Tirei, descartei. Aí falei, na quarta-feira também. Um dia nós saímos, eu e a pastora saímos de uma situação. Abrimos nosso guarda-roupa, falamos, precisamos fazer uma limpeza aqui. Começamos a olhar, Karina, roupas que ganhamos de pessoas que não faz mais sentido estar conosco. Ah, essa camiseta ganhei daqui, aquela roupa ganhei de lá, isso aqui ganhei de tal pessoa. Não faz mais sentido eu ter essas roupas na minha casa. Pegamos tudo, descartamos. Meu irmão, eu tinha anel, descartei. Deus falou, joga fora, não dá para ninguém, joga fora. Um dia catei no esgoto, falei, que o esgoto seja amaldiçoado. Acabou, meu irmão. Você acha que é fácil? Não é, meu irmão. Você olhar para aquela roupa bonita, aquele negócio que você ganhou. Catamos tudo. O que tem aqui está quebrado? Isso aqui não funciona mais. Tira, né, Natan? Joga fora. Meu irmão, olha aquela parede, está embolorada. Vamos passar uma tinta aqui. Meu irmão, Deus quer as coisas organizadas.
Dá uma cutucada que está do seu lado e fala assim: você precisa chegar hoje na sua casa, chegar amanhã na empresa e olhar lá dentro o que você precisa quebrar. Ezequias, quando ele entrou na casa do Senhor, não era um altar assim bonito, estava cheio de altares para outros deuses. Lá atrás, o Senhor um dia falou para Moisés construir uma serpente, que era para perdoar os pecados do povo. É outra situação. Eles guardaram a serpente por anos, dentro de um lugar, e faziam, sabe o que? Adoravam a serpente, que era para um dia que Deus mandou fazer algo específico e acabou. Eles guardaram e fizeram culto para a serpente. Eles iam para outro lugar, conquistavam tal coisa, pegavam um boneco de pau, colocavam no altar do Senhor e adoravam o boneco. Ezequias, quando entra, ele fala assim: ó, nada disso mais vai ficar aqui escondido. Ele chega tirando tudo, quebrando tudo, e fala: aqui é só adoração ao meu Senhor. Meu irmão, quebra os altares escondidos dentro da sua casa. Quebra os altares escondidos lá no seu trabalho. Chega com autoridade lá. Agora bata no seu peito aí. Fala assim: Senhor, me ajuda a quebrar altares escondidos dentro de mim. E agora, hein? E agora? Será que tem algum altar aí dentro de você que precisa ser quebrado? O altar do ego, o altar da inveja, o altar da soberba. Que tipo de altar dentro de nós precisa ser quebrado hoje? Refúgio não é uma ausência de guerra, mas é a presença de Deus no meio dessa guerra com você. Esses dias eu postei: nem sempre Deus vai te livrar dessa guerra, mas se Ele estiver com você nela, fica tranquilo, você já venceu. E muitas vezes essa guerra que se levanta é para mudar você. Deus muitas vezes não vai nem mudar o cenário da situação, mas só de estar mudando o seu caráter, te transformando, já é válido. É por isso que você vem à igreja, meu irmão. Você não vem por outra situação, você vem para cultuar o Senhor. Pai, então vou levantar, Senhor, tu dá glória a Ti. Agora eu preciso ouvir uma palavra que eu vou carregar para a minha semana. Quero ser melhor como pessoa, melhor como ser humano, melhor para minha família. E vou falar uma coisa para você: você não foi chamado, você não foi chamada para simplesmente ficar aí parado. Deus te chamou para servir a Ele. Como você tem servido as pessoas? Como você tem servido a sua casa? Quando você se posiciona, o inferno se incomoda. Ezequias assume o reino e a primeira coisa que ele faz não é fortalecer o exército. Ele se posiciona espiritualmente. Ele quebra altares, derruba os ídolos, destrói serpente. Eu quero que você repita comigo bem forte essa frase. Diga assim: todas as vezes que você levantar um altar de verdade, diga assim: tudo que for de mentira, Deus vai revelar. Posso contar um segredo para você? Posso ou não? Se você quiser, mas isso aqui é perigoso, amém? Amém? Mas se você hoje, aqui dentro mesmo, ou na sua casa, se ajoelhar, fechar os olhos e falar para Deus assim: Pai,
Tira tudo que não te agrada de perto de mim. Só isso. Meu irmão, no outro dia você pode se preparar. Mas se prepara. Tira tudo, Senhor. O pior é você falar, tira tudo, aí Deus tira você. Eu falo, o problema é você. Para você fizer essa oração, é por isso que muita gente não ora isso. Sabe por quê? Quer mudança, mas não quer mudar. Quer que as coisas melhorem, mas não quer que Deus limpe. Se você falar, Deus, tira tudo de perto de mim que não te agrada. De 20 amigos, ele vai deixar 2. Ele vai falar, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ah, você quer que eu tire? Você quer limpar esse seu altar aí? Você é um altar de adoração. Ah, você quer limpar? Então para de fazer isso, Senhor. Então para de frequentar tal lugar. Ah, Senhor, ali não. Então não tem como você viver o novo de Deus sem abrir mão, sem renunciar às tuas vontades. A palavra está muito forte hoje ou não? Ou quer mais leve? Quando um altar verdadeiro é levantado, o falso altar não sustenta. Deixa eu já aproveitar aqui. Aproveitar em cima disso. Você tem a... Qualquer coisa manda para ele, Dani, a arte do Princípios no Lar. Para ele pôr aqui. Nós vamos começar esse mês um projeto chamado Princípios no Lar. Sabe o que vai ser? É uma célula. Então se você... Vai ter dois formatos, amém? Nós vamos ter algumas casas que vão ser fixas. Um exemplo, uma casa vai ser toda quinta-feira, ou uma quinta-feira sim, uma não, uma quinta sim, uma não. Outra vai ser de terça, uma terça sim, uma não. Outras casas, então você vai chegar em mim, na pastora ou algum obreiro aqui, depois vão me procurar. Você vai falar assim, eu quero que a minha casa seja um ponto fixo, amém? Então você vai chamar seus amigos, vai ser um ponto lá. Vamos ter ponto Veloso, Novo Osasco, Conceição, Jaguari, Bela Vista, Ipava. Vamos pegar Osasco inteiro e região. Não, pastor, eu quero que Princípios no Lar vá na minha casa, um exemplo, sexta-feira agora. Aí nós vamos com uma equipe, celebramos lá um culto rápido, é 40 minutos. Abençoamos você, família, amigos, evangelizamos. Na outra semana vamos para outra casa. Então você vai decidir, pastor, eu quero fazer da minha casa um ponto fixo. Não, pastor, eu quero que seja algo ali, né, específico. Olha lá. Deus não quer apenas visitar sua casa, Ele quer habitar nela. Princípios no lar. Já começa dessa forma, fala assim, ó, na minha casa agora não existe mais outros altares. Não existe mais idolatria para outros deuses. Quem habita na minha casa é o Senhor. Eu sei que é difícil viver nesse mundo aí, não é? Às vezes você fala assim, meu Deus, eu quero parar de falar palavrão. Pô, aí você chega no trabalho, o cara começa a reunião 8 horas, aquele tomar que suco, o filho da mãe, né? E vai você, Jesus amado. Aí você sai na rua, o trânsito fecha e tal, não sei o quê. E começa, meu irmão, aí vem tentações, aí é bebida, aí é situação, e é outra coisa, prostituição, e você está nesse mundo aí. Eu sei, meu irmão. Você acha que eu não sei, não? Você acha que eu vivo aonde? É difícil para todos. Mas quando você começa a se posicionar, as pessoas começam a enxergar a mudança em você. Ei, diga assim, eu sou um altar ambulante.
Meu irmão, você é um altar do Senhor. E os lugares que você chega o altar de Deus junto. O texto diz aqui que Ezequias confiou no Senhor como nenhum outro rei. Infelizmente tem gente querendo Deus apenas como refúgio, sem abrir mão de altares que estão escondidos. A oração que provoca limpeza e guerra, essa que nós falamos. Quando você orar isso, relacionamentos caem, hábitos são expostos, apegos são arrancados, vícios são manifestados. Mas diga assim: tudo isso acontece porque Deus está me protegendo. Ele revela o falso para não te envergonhar, mas para te guardar. Voltando para Salmos 46, o refúgio, quando Deus está falando aqui, não é um lugar. Sabe o que é o refúgio? É o próprio Deus. Se Deus abrisse os nossos olhos hoje, para você ver os livramentos, se Deus abrisse isso aqui, ó, esse teto, e falasse assim: comece a enxergar o espiritual agora, o mundo espiritual, meu irmão, agora, tá? Anjos e demônio aqui, ó, tretando, impedindo dessa palavra chegar ao céu, impedindo essa palavra de entrar no seu ouvido, impedindo a sua mente de absorver. Irmão, você está aí tentando prestar atenção, e tem anjos guerreando aqui agora. Você sai para a rua, a hora que você entra no carro, tem anjos no carro, tem anjo lá na sua casa agora protegendo. Só que deixa eu falar uma coisa: você é autoridade, amém? Por onde você chegar, seja autoridade. Começa hoje, chega lá na sua casa, observa, fala assim: deixa eu ver se tem altares que eu preciso quebrar hoje. Nós igual de Ivan, né, Divan? Quarta-feira chegou lá com aquele bagulho de beisebol, né? Quebrando tudo. Ou não fica aqui. Eu sou autoridade nesse lugar. Calma, não estou falando de mim não, agora eu vou falar de mim. Como pastor, eu sou o líder dessa casa, meu irmão. Começou um altarzinho se levantar, pau, não fica. Começou a dar sinais de altarezinhos, pau, o próprio Deus quebra. Ele me colocou na responsabilidade, mas isso aqui não é meu, isso aqui é dele. A casa é dele. Segura a mão de alguém que está ao seu lado, chacoalha assim para ela dar uma acordada. Agora fala baixinho no ouvido dele, fala assim: ei! Fala assim: não se preocupa, se Deus começar a limpar a sua volta. Deixa eu falar, você está preparado? Essa palavra aqui hoje, meu irmão, é só para corajoso, corajosa. Aí você fala: Senhor, tira de perto de mim aquilo que não é seu. Aí Deus faz assim: Natan, deixa eu pegar a Jordana aqui, vem aqui, Jordana. Tô brincando, vou casar em nome de Jesus. Não é príncipe? É? Você está ouvindo a palavra? Você vai tirar aqueles brinquedos hoje que não é de Deus. Chupeta. Deixa eu te dar aí 30 segundos. Eu tenho certeza que eu estou falando, já tem pessoas assim, ó. Já sei o que eu preciso tirar da minha vida. Sabe? Eu estou falando aqui, você já está com dor no coração, falando assim: ó, meu Deus, como que eu me livro daquilo? Como que eu tiro, meu irmão? Vai tirando por parte, assim, ó, até sair tudo. Ou uma roupa que está manchada, as mulheres sabem aí, mas né? Tem um produto que você coloca, já sai na hora, uma mancha.
que está ali há tempo impregnada? Não, você põe produto, esfrega, limpa, lava, tira, coloca de novo, esfrega, vai. E ainda assim, sobe um vestígiozinho e vai. Fala para Deus assim: Deus, o Senhor pode limpar. Porque tudo isso, eu estou te dando um exemplo de um rei. De um rei que limpou o seu reinado todo, para que a glória de Deus, o altar de Deus fosse estabelecido em Jerusalém. Agora imagina nós, a nossa vida, na nossa casa. Aí quando eu faço tudo isso, eu entendo e coloco em prática o que está dizendo lá em Salmos 46. Põe aí, Dani. Versículo 1. Que Ele será o teu refúgio, a tua fortaleza, e um socorro bem presente no dia da angústia. Peguei. Irmão, você está naquele dia de provação, de choro, triste. Você não precisa, meu irmão, postar na internet. Você não precisa chamar ninguém, não. Mandar mensagem para o seu amigo, para sua amiga. Teu socorro, ele já vai estar lá presente. Eu faço esse desafio. Nesse dia, fecha os seus olhos e fala assim: Senhor, a tua palavra diz lá em Salmos 46, que o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, e que o Senhor seria o meu socorro, bem presente no dia da angústia. Eu duvido você não sentir a mão dele te abraçando. É o que ele está fazendo com você agora aí. Situações que você enfrentou. Você acha que eu não entendo aquela mulher de Ló, quando ela saiu daquele lugar? Claro que eu entendo. Porque a gente fala aqui, mas facilmente seria eu e você. Imagina Deus falar para você assim, sei lá, eu moro aqui atrás: Kainan, sai da tua casa, sai que eu estou destruindo tudo. Meu irmão, eu saio deixando minha casa toda mobiliada, meu carro, minhas roupas, tudo. Meu irmão, eu só ia querer só uma olhadinha assim. Sabe por quê? Porque o passado nos atrai. Só que o passado te engana. Que situação hoje Deus precisa apagar da sua memória, da sua mente? Foi o 2. Não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Olha a oração. Isso aqui, ó, esses salmos, não sei para quem sabe, para quem não sabe, Salmos não foi escrito totalmente por Davi não, tá? São alguns salmos que Davi escreveu. Outros salmos foi levitas do tempo de Moisés, outros salmos foi o próprio Moisés que escreveu. Esses salmos aqui foram os filhos de Corá, os coraitas. Estavam junto com Moisés, e eles não estavam vivendo, sabe o que? Uma paz, tipo assim, sabe aquele momento, não sei se alguém já passou por isso, você procura uma guerra para você entrar e você não acha uma guerra porque está tudo em paz. Alguém já conseguiu isso? Você fala, eu quero entrar no problema, mas não tem problema, está tudo em paz. Você acha que eles escreveram isso aqui? Deus é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Que paz, o cara sai até voando. Meu irmão, ele estava no maior tempo de guerra. Olha a confiança dos caras. Porque quando ele diz Deus é porque para ele, olha só, para o mundo, Deus só é algo depois que Deus prova para eles que Deus é. Agora para nós que estamos aqui, não. Antes dele fazer, nós já reconhecemos que ele é. Conseguiu entender? Eles estavam vivendo uma guerra absurda.
no meio da guerra eles cantam: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares. Põe 4. Ainda que as águas rujam, os montes se abalem. Próximo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário do monte. Deus está no meio dela e não será abalada. Vai. As nações se esbravejam, os reinos se moveram, ele se levantou a sua voz. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deixa eu já profetizar para finalizar. Deus será o teu refúgio ainda esse mês, ainda essa semana. Ele será a tua fortaleza e o teu socorro bem presente no dia da tua angústia. Irmão, acabou. Quer postar algo? Posta isso. Deus é o meu socorro, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu refúgio. Agora posso falar algo para você, para finalizar. Não se assusta se essa semana talvez for a pior semana da tua vida. Como assim? Irmão, você vai começar a tirar os altares de perto de você. Você acha que o inimigo vai gostar? Você acha que ele vai falar: ah, tudo bem, vou tentar te ajudar. Olha ali, ó, tem um ali também, ó, tira ali. Aqui, ó, tira isso aqui também. Estava conversando essa semana com o Natan. Os espíritos se alojam em lugares dentro da sua casa, no seu guarda-roupa. Aonde você dá uma brecha na sua vida, ele se acampa. E não é assim, meu irmão. Ele vai lá, fica lá, sai, não. Ele fica escondidinho por anos. Mas Deus vai abrir os teus olhos para você visualizar hoje e colocar por terra essa maldição em nome de Jesus. Bate o peito e fala assim: Deus está me dando autoridade hoje. Diga assim em todos os altares que não é dele. Diga: eu vou tirar da minha vida. Amém?